Inicialmente aqui no canal eu pretendia nunca falar mal de outros autores, que eu sou escritor também e acho que isso pega mal, e nem de outras obras literárias, mesmo de autores que já morreram ou estão vivos, tanto faz. Eu tinha essa pretensão. Quando falasse, não daria os nomes, principalmente sendo literatura nacional, que já sofre tantos problemas. Mas, parafraseando a pessoa que é motivo desse vídeo, a partir do momento que você se silencia em relação ao intolerável, você é cúmplice. É alguma coisa mais ou menos assim, foi de cabeça. Até é algo que aquele youtuber Nando Moura vive falando e se diz influenciado por essa pessoa, que é o Olavo de Carvalho. Para quem não sabe, ele tem 4 livros publicados. A Nova Era e Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo e O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Você pode resumir a filosofia, vamos dizer assim, do Olavo de Carvalho como um acúmulo de teorias de conspiração, achismos pseudocientíficos, não sei nem se podem ser chamados de pseudocientíficos, porque tem vários enganos ali no meio também, como o clássico vídeo dele, em que ele diz que combustível fóssil não existe. Ainda diz, abre aspas, combustível fóssil é o cu da sua mãe, fecha aspas. Dentro dessa visão de mundo dele, existe um profundo culto à tradição, vamos dizer assim, mas é a tradição da forma como ele vê. É uma tradição sob uma ótica conservadora. Bem conservadora, na verdade, o que não é problema nenhum. Não é problema você ser conservador. O problema é quando você se acha mais inteligente que todo mundo e está falando bobagem. Por exemplo, o psicólogo Jordan Peterson, por exemplo, o Dr. Jordan Peterson, o cara tem doutorado, né? Ele é um pensador conservador e tem muitas coisas interessantes ali no meio, mas ele embasa o que ele diz, mesmo as coisas equivocadas, dentro de estudos científicos. Então tem uma diferença entre você sentar ali na poltrona da sala, no vaso sanitário, andar pela rua, ter uma ideia e achar que aquilo é algo certo só porque você pensou, só porque você se acha mais inteligente que todo mundo, e algo que você faz, pelo menos dentro do método científico, né? Você analisa, você levanta hipóteses, levanta ali argumentos em relação àquilo, mas você pauta a sua teoria pela experimentação. Então você experimenta, você faz análises em cima daquilo, você faz comparações até chegar ao resultado que valida a sua teoria. Aliás, essa é a diferença entre teoria e hipótese. Hipótese é quando você acha alguma coisa. Por exemplo, você acha que a Terra tem um formato específico. Então, é uma hipótese. Você acha. É achismo. Eu até peço desculpa por esse barulho que está aqui no fundo. Uns 3 gatinhos que eu adotei recentemente. Eu peço perdão. Isso é hipótese. Teoria é quando você comprovou aquilo. Existe uma confusão muito grande em relação às nomenclaturas. Por isso que teoria da Terra plana não é teoria, é piração. Existe a comprovação de que a Terra não é plana, e há pessoas que hoje insistem nisso por motivos religiosos e influenciadas por pessoas como o próprio Olavo de Carvalho, que consideram ele um grande pensador. Sabe, mas por que ele considera um grande pensador, uma parcela da população? Porque ele sabe como estruturar o argumento dele. Isso é uma qualidade que ele tem como escritor. Por exemplo, ele vai defender alguma ideia, ele pega um autor e
vamos dizer assim, ou parafraseia ele, ou cita o pensamento dele e por aí vai. O problema, quando ele faz isso, é que ele já parte para a desonestidade intelectual. Ou ele distorce o argumento todo, né, e desloca ele da sua situação em que foi dita, o que é bem errado, ou então ele coloca algo que nem faz sentido, que às vezes o autor nem disse. Você vai procurar e aquilo é a ideia dele. Então, eu estou falando isso porque eu li os livros. Eu até converti um deles aqui para um programinha que eu fiz quando eu comecei a faculdade de engenharia de software. É uma outra que eu fiz, eu já falei que eu fiz letras, mas engenharia de software eu cheguei a começar, não terminei, não deu para mim, mas eu até coloquei ele aqui. O Olavo de Carvalho começa o livro dele, que agora é o mais famoso, aí, que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, com a seguinte frase: se você não é capaz de tirar de um livro consequências válidas para a sua orientação moral no mundo, você não está pronto para ler este livro. Fecha aspas. Olavo de Carvalho. O quão cabotina a pessoa precisa ser para começar um livro parafraseando ela mesma? Para quem não sabe, cabotino é válido é um termo para tanto comediante involuntário, como para uma pessoa que enaltece as vaidades que ela até pode ter, mas provavelmente não. Normalmente você atribui isso a qualidades que a pessoa não tem. Ela acha que tem. Com perdão do termo, é o famoso chupar o próprio pau. Né? Perdão pelo termo, mas essa é a linguagem que ele usa nos vídeos do canal dele, nas palestras dele. Tive a não tão boa oportunidade de arrumar um bom tempo atrás, mas tudo bem. Vamos aqui para o índice dele. Aí ele começa falando sobre a juventude e seria o primeiro capítulo. Ele nem se deu o trabalho de dividir em capítulos, ele só botou os tópicos e mandou ver. E ali está na juventude, a primeira parte é o imbecil juvenil, que é quando ele começa citando ali nas mentiras que ele já acreditou. Começa assim: já acreditei em muitas mentiras, mas há uma a qual sempre fui imune, aquela que celebra a juventude como uma época de rebeldia, de independência, de amor à liberdade. Não dei crédito a essa pataquada, nem mesmo quando, jovem eu próprio, ela me lisonjeava. Bem ao contrário, desde cedo sempre me impressionaram muito fundo na conduta de meus companheiros de geração o espírito de rebanho, o temor do isolamento, a subserviência à voz corrente, a ânsia de sentir-se iguais e aceitos pela maioria cínica e autoritária, a disposição de tudo ceder, de tudo prostituir, em troca de uma vaguinha do neófito no grupo dos sujeitos bacanas. O jovem é, na verdade, sem óculos, o jovem é, verdade, rebela-se muitas vezes contra pais e professores, mas é porque sabe que no fundo estão do seu lado e jamais revidarão suas agressões com força total. Há uma generalização tão grande aqui sobre o que é ser jovem que chega a ser pueril. É um texto que você encontraria no Facebook. É o que eu esperaria encontrar no Facebook. A pessoa, mas é toda uma generalização. Filósofo que faz isso é meio complicado, né? Meio estranho. Afinal de contas, ele tem que considerar as diferenças ali de pensamento, considerar a questão de síntese. Embora eu não goste do Karl Marx, isso é uma visão minha, tem toda aquela questão da síntese que ele chega a abordar nos livros dele. E até que ele deveria ter lido, de repente, até porque para você criticar alguma coisa você tem que conhecer ela. Até por isso que eu li, vai que eu gostasse, mas não, por isso que eu estou criticando. Existe também um outro tópico, mas eu vou chegar lá antes disso, que é quando ele decide falar sobre fascismo. Quando ele fala sobre fascismo, chega a ser um negócio meio deprimente, porque é muito simplório. Mas vamos lá. Aqui ele coloca como se o jovem fosse coletivizado, e o tempo todo nos livros dele ele coloca
como se a coletivização na esquerda fosse uma coletivização do indivíduo em relação à sua identidade pessoal. O que a gente vê que, em termos de esquerda, existem várias esquerdas, assim como existem várias direitas. Você pode encontrar alguma que busque um igualitarismo pleno, até mesmo na forma de pensar, mas normalmente acontece em regimes ditatoriais. Ali assume um governo, vamos supor, socialista ali, ou mesmo de direita, igual aconteceu com Pinochet. Não é uma exclusividade da esquerda, não é algo que faz parte do coletivismo, vamos dizer assim. Existe uma má-fé por parte de quem perpetra esses tipos de argumento, não de quem repercute necessariamente. Muitas vezes a pessoa vai porque é influenciada por um argumento de má-fé e repete aquilo, até acreditando que está defendendo certo. E aqui ele decide colocar como se houvesse uma visão de que o jovem tende a ser de esquerda por seguir rebanhos, sendo que na verdade que a gente sabe que a adolescência é uma idade de construção de identidade e você é um ser humano e naturalmente tende, por ser um ser social, a se reunir em grupos de pessoas que se parecem com você. Então, se você está construindo a sua identidade, você naturalmente está buscando experiências diferentes. É por isso que a adolescência é uma fase tão complicada, você está se descobrindo como indivíduo, não é? Então ele parte aqui depois para o fascismo para falar o seguinte: na imaginação socialista, os capitalistas não fazem outra coisa senão reunir-se na calada da noite para premeditar a ruína dos pobres. Para isso, criam todo um aparato ideológico de reprodução dos padrões sociais existentes, contratando intelectuais e técnicos para estudar meios de não deixar mais ninguém subir na vida. O capitalismo, nesse sentido, é uma sociedade administrada, um mecanismo racional calculado nos seus mínimos detalhes para bloquear o progresso social. Só que, após ter descrito e acusado essa máquina com requintes e análise corrosiva, no instante seguinte o socialista aparece condenando a anarquia do mercado e fazendo apologia da economia planejada como solução para todos os males. Eu quase perdi o fôlego porque ele não sabe usar tão bem a vírgula, ele esquece em certos momentos. Como, por exemplo, ele abre esse capítulo falando: Tom Jobim dizia que no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Sem querer, explicava assim a ampla aceitação da ideologia socialista entre nós. Para o cidadão normal de uma democracia, o êxito de quem quer que seja é resultado do talento e da sorte. Mas vamos analisar isso. Ele praticamente não usa vírgulas, não é como um estilo, como um erro mesmo. Sei lá quem foi o revisor dele, mas pode estar precisando de outro. Voltando aqui, quando ele fala sobre a imaginação do socialista, olha como que ele coletiviza o que seria o pensamento da oposição. E em diversos momentos ele só fala em estereótipos. Ele só aborda pessoas enquanto estereótipos. Ele está coletivizando dentro do que ele mesmo combate. Ele comete, vamos dizer assim, o mal que ele diz combater. Então vamos lá. Não interessa aqui no vídeo se ele está certo ou não quando coloca o socialismo como mal e o capitalismo como bom. Ao longo de toda a obra dele, ele aborda como se o capitalismo fosse algo natural do ser humano, enquanto o socialismo ele seria uma subversão, algo que vem de uma nova ordem mundial de controle de bilionários como George Soros, por exemplo, que é uma das teorias de conspiração favorita de uma parcela da população, que acredita em teorias de conspiração Illuminati, em coisas como nova ordem mundial, esse tipo de coisa. Até você pode atribuir
alguma validade, esse tipo de coisa, quando você para pensar, por exemplo, que o mercado tende a controlar regulações do Estado. Por exemplo, a gente tem o caso da Vale com Brumadinho, aqui em Minas Gerais, onde eu vivo. O governo de Minas alterou algumas leis para afrouxar o caso de Brumadinho e até mesmo de Mariana. Chega a ser ridículo você parar para pensar, igual como a Odebrecht influenciou o país e várias decisões em diferentes estados, e até mesmo na esfera da União, por meio da corrupção. Se você parar para pensar em como que isso pode se refletir em outros países, dessa e de outras maneiras, você vê que realmente existe uma manipulação invisível, mas a manipulação do mercado. Se existe uma nova ordem mundial, alguma coisa próxima disso, com certeza ela não é socialista, mesmo que o socialismo ele tende a ser algo regional. Você vive num mundo em que quem dita as regras é o dinheiro. Então, o que é mais natural ser um governo ditatorial que poderia ser derrubado a partir do momento que o povo se revoltasse com aquilo? Eu estou falando isso numa ótica como pregam, que é a coisa. Ou é mais fácil você controlar a população sem ela perceber que está sendo controlada? Mas não vai entrar nesse mérito, não. Eu não vou entrar no mérito do fato de que, assim, de quais são minhas opiniões pessoais. O que eu vou entrar no mérito aqui é a argumentação do Olavo de Carvalho, quando ele só aponta um lado da história. Quando você vai traçar um argumento, e isso ele teria aprendido na faculdade, praticamente qualquer uma de humanas, até mesmo em direito, seja letras, ou até em ciências sociais que ele tanto combate, uma matéria chamada Prática de Gêneros Acadêmicos, onde ele entenderia o conceito de síntese argumentativa. É o seguinte, vamos supor, eu não gosto de determinada ideia. Então, antes de combater essa ideia, eu começo a falar sobre ela. Igual eu comecei a fazer aqui no vídeo, comecei a mostrar o ponto de vista do Olavo de Carvalho e então parti para mostrar o meu. Você confronta essas ideias ao longo da sua apresentação daquela ideia, ou você confronta depois, ou você faz uma mistura de um pouco disso, das duas coisas ali. Inclusive, um modo de argumentar para uma plateia que provavelmente tem ideias contrárias às suas é começar falando de uma forma que parece que você está falando bem daquela ideia que você vai combater. Então todas as pessoas se tornam simpáticas à sua ideia e aí você falta o argumento contrário a ela. É algo que, até falei dele mais cedo aqui, o Dr. Jordan Peterson faz muito bem. Por isso é complicado você debater com ele. Ele é meio temido nos debates, até no motivo de alguns memes na internet, dependendo de onde você está na internet, porque ele faz exatamente isso. Ele começa apresentando aquela ideia que ele está combatendo e vai cercando argumentativamente essa ideia até não restarem argumentos contra ele. Mesmo quando a ideia é errada, mesmo quando ele está defendendo algo errado, foi complicado você combater, você tirar um argumento que vá contra o dele, porque ele já cercou seus argumentos antes de você contra-argumentar. Entende? É aí que vem a síntese argumentativa. No Olavo de Carvalho não existe isso. Existe uma clara tentativa de demonizar o lado que ele está combatendo para enaltecer o próprio. É a típica argumentação de quem não entende o que está falando ou não tem capacidade de argumentar contra ou está defendendo uma ideia errada. No caso, eu estou partindo do princípio de que ele não entende o que ele está combatendo. Não entrando no mérito de se é bom ou ruim isso. Estou entrando no mérito, a argumentação dele é péssima. Então você tem ali no
um imbecil coletivo, que é antes do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, toda a argumentação de que você agir em grupos é ruim, que você reunir pessoas com as mesmas ideias é coletivizar, e isso se aproxima do socialismo de alguma forma, que para ele é algo execrável, que deve ser combatido, e que o que deve ser cultuado é o valor à tradição, o valor à identidade nacional. Até ele faz parte daquele Brasil Paralelo, um outro canal no YouTube, que tem até a própria plataforma onde eles monetizam outros vídeos com outros pensadores, né? Alguns até são bons, outros execráveis, como ele. E lá ele chega a defender, lembro, foi, se não me engano, na série que tem até no YouTube, A Última Cruzada, que toda revolução é ruim, toda revolução social leva a um resultado pior. O pensamento dele é esse, por isso que aqui, no capítulo dele, ou no tópico, né, porque ele não divide aqui em capítulos, ele diz o seguinte, até já falei, mas vou repetir: o capitalismo, nesse sentido, na visão do socialista, é uma sociedade administrada, um mecanismo racional calculado nos seus mínimos detalhes para bloquear o progresso social. Mas como sociedade a gente não deveria buscar o progresso social? Como filósofo, a partir do momento que ele está defendendo uma ideia, já não é progresso, de certa forma. Eu estou levando em consideração o conceito de progresso a partir do momento que você avança o pensamento em alguma direção. Não necessariamente avançar para uma direção boa ou uma direção ruim. Qualquer avanço em uma direção você considera como progresso. Mas isso estou falando em termos técnicos, né? Não em termos leigos ali. Coisa que ele não entende tão bem. Porque o tempo todo você vê um termo assim aplicado de forma errada, como quando ele confunde teoria e hipótese. Então assim, é um livro como os outros dele, que tem problemas argumentativos nesse sentido. Eu até falei que ele argumenta bem, mas ele argumenta bem de má fé. Então ele consegue convencer uma grande parcela. Tem problemas gramaticais com vírgulas. Eu até me embolei agora há pouco para falar aqui, né, um trecho. Ele tem problemas de ponto de vista, ele tem problemas com nomenclaturas. Então assim, é um livro que não traz muita coisa útil. Para um livro que diz que assim, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, parece que ele está mostrando um exemplo empírico, algo como, não seja eu. Mas para alguém que não terminou o ensino fundamental, saiu do ensino regular, porque como ele mesmo disse, não estava entendendo, abre aspas, porra nenhuma, fecha aspas, até que ele escreve direitinho, tá bom? Então assim, não acho que vale a pena comprar, não vale. Você ganha muito mais se você estiver procurando a literatura conservadora, lendo um cara como o Dr. Jordan Peterson, como Pinkerman, como qualquer outro cara assim, do que lendo ele, que quando acerta em algum argumento, ele é plágio. E ele plagia de um cara sempre, que é o Victor Manuel Adrião, que é um filósofo português. Aliás, vale até ler alguma coisa dele. Particularmente eu acho um saco, mas o conteúdo é interessante. Recomendo As Forças Secretas da Civilização dele. No Brasil Paralelo, aquele canal que eu indiquei, praticamente todas as falas dele que foram mais ou menos acertadas foram tiradas do livro dele. Ele não acreditou a ideia. Isso quando ele não falou linha por linha. Basta você procurar. Não preciso provar nada em relação a isso, porque os livros são facilmente encontrados na internet. Eu trabalho aqui no meu canal sem edição de vídeo, pode ver que estou no take contínuo até agora. Estou em 24,49 segundos de vídeo aqui. Não sei se faz alguma diferença ali, se ele começa a contar depois ou antes, né? Eu sou novo nisso.
Mas você encontra até de graça, embora eu peço que comprem o livro do cara, porque o material é bom. Só é um saco. Mas é isso, foi o segundo vídeo do dia. Volto em breve com mais conteúdo. Esse não sei se vai ser polêmico, não é minha intenção, mas é algo que estava me incomodando, tá bom? E até o próximo vídeo então. Um abraço, pessoal.